Livro de Josué, capítulo 9, versículos 1 a 15. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeon, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados. E nos pés, sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos numa terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Cessarão, ó
O livro de Josué, que entra na categoria, na classificação de livro histórico, é um livro que nos sugere o tema de que a missão continua. A missão continua, uma missão que nasce lá no princípio, uma missão que nasce quando Deus chama Abraão, a começar um projeto de um povo, a nação de Israel, e toda uma história que passa pelos filhos de Abraão, Isaac, Jacó, e que depois vem com o grande líder Moisés. E com o líder Moisés, ele já conta com a ajuda do moço Josué, conforme consta no livro de Êxodo. E o moço Josué vai crescendo ali, vai aprendendo com Moisés até chegar à sua vez. E aqui nós temos nesse livro Josué, já não mais o moço Josué, mas um homem, um grande líder que vai dar continuidade na missão, porque a missão continua. E nós podemos dizer que hoje nós fazemos parte dessa missão que continua. E nós lemos aqui um texto, uma parte dessa história, dessa missão, que nessa continuidade, nessa sequência, eles já haviam entrado na terra de Canaã, já conquistavam ali a vitória sobre Jericó, de uma forma magnífica, de uma forma onde Deus concedeu uma grande vitória, e logo na sequência uma cidade chamada Ai. E logo após essas duas vitórias, então aqui a missão continua. E considerando esse tema, eu quero primeiramente destacar que a missão continua e a guerra também. Eu quero destacar que aqui no versículo de número 2 do texto que foi lido, Josué, capítulo 9, versículo 2, está escrito: se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Se ajuntaram eles de comum acordo. Quem são eles? No verso 1 vai dizer que eles eram aqui os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Uma união de 6 reis, ou seja, 6 povos, 6 nações, que haveriam de pelejar contra Josué e o seu povo Israel. Irmãos, quantas vezes na história da igreja nós nos sentimos assim? As coisas estão caminhando, estão dando certo, estão indo bem, você se enche de projetos, de planos, e nós vamos caminhar, e nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então eles vinham caminhando dentro do projeto de Deus, e a missão continua, e aquilo que Deus falou: olha, a terra de Canaã é vossa, e onde pisar a planta do vosso pé será vossa, e desde tal lugar a tal lugar. Então eles entram, caem as muralhas de Jericó, e eles atravessam ali as águas do rio Jordão a pé enxuto, entram em Jericó, passam também pela cidade de Ai, tudo funcionando muito bem. Aí de repente a notícia de que 6 reis estão ali se coligando, entrando num conchavo para derrubar Josué e o seu povo de Israel. Certamente uma notícia preocupante para Josué, certamente uma notícia triste, desagradável, mas nós sabemos que a missão continua e a guerra também continua. Isso foi assim nos dias de Josué, como foi nos dias de Abraão, desde o dia em que Deus o chamou, e sempre foi assim também nos dias de Moisés, desde que Deus o levantou como um servo. Portanto, nós não devemos temer
ou nos sentir atemorizados, nos sentir desanimados, porque desde que existe uma missão, desde que existe um projeto de Deus, desde que existe um plano de Deus, existe também a guerra. E essa guerra, muitas vezes, aos olhos humanos, ela nos parece uma guerra desleal. Então havia aqui uma missão de Deus, humanamente falando, encabeçada por Josué e 6 reis trabalhando contra esta missão. Mas nós não devemos desanimar, porque maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está pelejando por nós, como estava no caso de Josué. E em segundo lugar, além de considerar que a missão continua e a guerra também, nós queremos considerar aqui que a missão continua e o anúncio da palavra de Deus também. No versículo de número 3, diz assim, que os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores. Aí aqui vai continuar falando sobre o que é considerado aqui o estratagema dos gibeonitas. Mas eu quero destacar essa questão de que eles ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai. Então é interessante que, em meio ao que estava acontecendo, enquanto que de um lado havia 6 reis, representantes de 6 nações, mancomunados ali e preocupados em criar uma forma de derrubar Israel, tinha ali um outro povo que estava preocupado porque eles ouviram falar sobre o que Deus fez através de Josué, quando eles derrotaram Jericó e também a cidade de Ai. E foi uma situação até um tanto quanto cômica, porque o que fizeram os gibeonitas? Eles criaram toda uma novela, fizeram ali uma história onde eles montaram os seus camelos, eles estavam a 40 quilômetros de distância, fingiram que vieram de um lugar muito distante. Nós viemos de uma terra muito distante, pegaram pães bolorentos, pegaram vinhos velhos em odres velhos, roupas totalmente velhas, e eles chegaram fingindo ali que eles vieram de um lugar tão distante, que os pães que eles tinham acabado de fazer, mas na viagem tão longa aquilo embolorou e tudo ficou velho, e as roupas novas que eles tinham acabado de preparar envelheceram diante de uma viagem tão longa. E aí eles pediram ali que eles fossem aceitos como servos. E a questão é que eles sabiam, eles ouviram falar que Deus deu aquela terra para o povo de Israel. E eles sabiam que havia 2 alternativas. Ou eles iam morrer, porque Deus mandou, Deus falou, essa terra é do povo de Israel. Então o povo de Israel vai tomar a terra e vai exterminar os habitantes. Deus é o dono do mundo, Deus é o dono de todas as coisas, e Deus deu Canaã para Israel. Então ou Israel vai exterminar os habitantes e ficar com a terra, ou então a primeira opção é que eles morressem, ou a segunda opção é que eles se oferecessem como servos de Israel. Mas para isso eles criaram essa mentira. Não, nós não somos daqui, nós não somos cananitas, nós viemos de uma terra muito distante. E na verdade eles estavam ali a 40 quilômetros da central de onde estava instalado o povo de Israel. E eles eram sim cananitas. Então fizeram essa novela, essa mentira, e o povo de Israel acreditou.
E então eles se ofereceram como servos e fizeram o povo de Israel até jurar que não os matariam. Mas diante da história, o que eu quero destacar é o fato de que eles ouviram. Porque as reações foram diversas. Como eu disse, tinha um grupo que segue na guerra. Não, nós vamos aqui fazer um conchavo e juntam ali 6 reis para tentar derrubar Josué, para tentar derrubar o plano de Deus, para tentar derrubar o povo de Deus. Mas esse povo aqui, eles querem misericórdia. Não, nós ouvimos falar, olha, Deus derrubou Jericó. Deus tomou a terra de Ai. Então assim, alguém ouviu falar sobre o que Deus estava fazendo através de Josué, através do povo de Israel. E o fato é que sempre foi assim. No Novo Testamento, por exemplo, enquanto que reunia-se um sinédrio fazendo pressão contra Pedro e João, olha, vocês não podem, sob hipótese alguma, falar sobre o nome de Jesus. Eles respondiam, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E o que se lê em Atos, depois das piores perseguições, morte de Estevão, Saulo de Tarso saindo com cartas para perseguir os cristãos, logo em seguida se lê em Atos 9:31 que a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, crescia em número inclusive e edificava-se na palavra do Senhor. Então a igreja, em meio à guerra, continuava crescendo, porque a missão continua, mesmo que a guerra continua, e o anúncio da palavra de Deus também continua. E eu quero ainda finalizar mostrando nesse texto que há uma outra coisa que também deve continuar, que é a nossa responsabilidade. A missão continua, a guerra continua, o anúncio da palavra de Deus continua e a nossa responsabilidade cristã também continua. Então, nós vemos aqui que diante dessa estratégia dos gibeonitas, eles fazem essa mentira, essa novela para enganar, eles fingem que são um povo de uma terra distante, eles querem ser servos, olha, nós queremos servir vocês, e eles exigem que se faça um juramento, eles querem que os israelitas façam um juramento de que nunca os matará, e eles estão ali à disposição para servirem o povo de Israel. Então aqui no capítulo 9, no versículo 14, diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Talvez você vai dizer, olha que coisa boa, Josué fez uma aliança de paz com eles e lhes prestou um juramento nesse sentido de paz. Só que a missão aqui era outra. O que Deus estabeleceu é o seguinte, olha, Canaã é do povo de Israel e vocês vão exterminar os habitantes, vocês não vão fazer aliança com esses habitantes. Então o que aconteceu aqui foi, de certa forma, um ato irrefletido, foi um ato irresponsável, tanto é que deixa claro a narrativa, o texto bíblico deixa claro no versículo 14 que os israelitas não pediram conselho ao Senhor. Irmãos, enquanto a missão continua e a guerra continua, nós vemos aqui a guerra continua, como é nos nossos dias também. Então existem as conspirações, as guerras, o anúncio da palavra de Deus continua.
a nossa responsabilidade continua. Eu não posso simplesmente me escorar na guerra, eu não posso simplesmente me escorar em qualquer tribulação, mas eu tenho que entender que nós temos também a nossa responsabilidade. Então, o que aconteceu ali foi um fato triste, porque os gibeonitas agiram de esperteza, eles agiram na mentira e eles conquistaram ali uma situação em que eles se tornaram servos do povo de Israel. E acontece na sequência, depois da história, que quando os outros povos vizinhos ficaram sabendo, eles foram lá para matar os gibeonitas. E sabe o que o povo de Israel e Josué tiveram que fazer? Por causa desse voto e dessa promessa, Josué teve que gastar os seus exércitos para defender os gibeonitas. Ele deveria estar fazendo a missão de Deus, ele deveria estar cumprindo aquilo que era a tarefa que Deus passou para eles. Ele teve que ir lá defender os gibeonitas. Portanto, vamos entender que a nossa responsabilidade cristã também não para. A nossa responsabilidade cristã não termina em momento nenhum. E tudo isso é lição para a nossa vida. Tudo isso é algo muito sério e nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Portanto, nessa manhã eu quero deixar essas lições com a igreja, com o povo de Deus e, portanto, vamos recapitular. O que nós vemos na história, há um projeto de Deus e nesse projeto a missão continua. E pensando nesse tema de que a missão continua, o que nós vemos aqui é que enquanto a missão continua, a guerra continua. Os inimigos de Deus continuam trabalhando, mas a palavra de Deus continua sendo anunciada e também a nossa responsabilidade como povo de Deus continua também. Aprendamos com isso e vivamos de forma que agrade ao Senhor. Um bom dia a todos. Amém.